Povo de Deus, boa tarde. Estamos aqui para mais um Felpancast, nosso quarto episódio de identidade e sexualidade dessa série que nós temos trabalhado e já recebemos convidados mega power ultra especiais. Agora, nesse episódio de hoje, Andréia Vargas e JP Maia again. Olha que chique, top demais, vai ser bom pra lá, hein? Então, hoje nós vamos aí com o nosso último episódio da série desse grande bloco de identidade e sexualidade, e aí recebendo aí Andréia Vargas, JP Maia, para esse tempo muito especial da gente poder conversar, bater um papo e discorrer mais um pouco sobre o assunto. Até mesmo porque a Andréia esteve conosco nos últimos 3 dias dando uma tutoria sobre sexualidade alinhada à cosmovisão bíblica. E então nós vamos aí conversar sobre esse último episódio e para isso, solta a vinheta. Então, eu queria aí passar a palavra para a Andréia para ela poder se apresentar. Quem é a Andréia Vargas? Oi, gente, eu sou a Andréia, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, faço parte da Missão Avalanche, da Estante da Andréia, e tenho trabalhado numa articulação chamada Magnólia, que tem como objetivo ajudar a igreja na aplicação da cosmovisão bíblica na sexualidade. Então, eu sou missionária em tempo integral e moro com a minha família em Vitória, do Espírito Santo. Legal. Perto da praia, graças a Deus. E há quanto tempo já trabalhando com sexualidade? Desde 2004, quando 2004. A gente começou a Missão Avalanche lá em Vitória. Então, quase 20 anos já trabalhando, discorrendo aí sobre o tema da sexualidade. Isso, pela graça de Deus. Né? E aí conosco novamente JP Maia, né? Quem assistiu já sabe, JP Maia, seminarista do Martin Bucer, diretamente de Jundiaí para as Nações. Exatamente. Dá um salve aí pra galera. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite para quem está assistindo. Obrigado pelo convite de novo, Romulo. É nóis. Tamo together. Né? A palavra de Deus diz em João capítulo 2, João capítulo... Qual que é o capítulo? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Faltou o 4 aqui, Júlio. Não corta não, tem que ser espontâneo. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Falar sobre sexualidade é falar sobre adoração ao Senhor, né? É falar sobre nós adorarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Nós pudemos ver isso aí um pouquinho na tutoria, que o ser humano foi criado para adoração. E para a gente poder compreender um pouquinho sobre essa adoração alinhada à sexualidade, a gente precisa entender sobre a cosmovisão bíblica, né? O que a gente poderia falar sobre a cosmovisão bíblica? O que é a cosmovisão bíblica? Muito se fala sobre cosmovisão e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é a cosmovisão. Quando se fala cosmovisão bíblica, piorou ainda, né? Acrescenta uma palavra a mais. O que vocês têm a dizer para nós aí sobre o que é cosmovisão e o que é cosmovisão bíblica? Bom, eu lembro quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, já faz um tempão, e a ilustração que deram para me explicar o que era cosmovisão era a figura de óculos. Você já deve ter visto, né? A figura de lentes. E por um tempo eu usei isso aí. Mas aí no decorrer do tempo, eu fui vendo que, inclusive lendo alguns autores que pesquisam sobre cosmovisão, fui vendo que essa não é a melhor ilustração. Ela não é errada, mas ela é incompleta. Por quê? Se perguntar para mim por que eu uso óculos, eu vou saber te dizer. Eu uso óculos porque eu tenho hipermetropia e astigmatismo. Então dá a entender que todo o problema que eu tenho na minha visão está todo controlado, administrado, é totalmente assim previsível e administrável. Mas na vida não é assim. Então, é por isso que a ilustração de lentes para explicar o que é a cosmovisão, ela precisa de uma melhoradinha. Então, eu gosto, assim como eu gosto de seguir a ilustração que alguns autores usam, de dizer que a cosmovisão é um mapa, ou talvez uma bússola. Eu gosto da ideia de mapa, porque todo ser humano ele precisa seguir um roteiro interior. A partir desse roteiro interior, ele vai tomar as principais decisões na vida. E isso, não necessariamente você precisa saber que tem, mas você tem, ainda que não saiba. Resultado, todo ser humano ele é movido a um roteiro interno de onde procedem as principais determinações para a sua vida. Entende? A pergunta agora é, de onde veio esse roteiro? De qual fonte que a gente extraiu esse roteiro? Por isso que é importante a gente falar sobre a cosmovisão, porque a gente vai falar exatamente sobre aquilo que rege a nossa existência. Entende? Então, não tem como a gente falar, por exemplo,
de sexualidade, falar a respeito de sexualidade, que é a expressão da nossa identidade, sem a gente falar de cosmovisão, que é o que norteia a identidade. Por isso que para falar de um, você vai ter que chegar no outro, se você quiser uma discussão, uma reflexão responsável. Eu diria isso, que cosmovisão, então, é um mapa interno que a gente usa para tocar a nossa vida. Certo. E qual é a cosmovisão bíblica? Cosmovisão bíblica é o mapa que Deus entregou para nós por meio das suas escrituras sagradas. Então a Bíblia é o mapa de Deus para orientar a vida dos seus filhos e do ser humano na Terra. Ele nos revelou isso por mais de 1.500 anos, com 40 autores e os 66 livros que nós temos. E ele deixou lá tudo que a gente precisa para viver, para fundamentar a nossa vida, inclusive a nossa identidade, e para transformar aquilo que a gente já tem como parte da nossa estrutura em algo para a glória dele. E dentro desse mapa, dentro dessa cosmovisão bíblica, que então é o mapa de Deus, como a gente poderia entender quem é o ser humano a partir do mapa de Deus? Bom, esse mapa, eu acho, por isso que é legal a figura do mapa, né? Porque, então, quem tem um mapa para tocar a vida? Todo mundo que respira. Todo mundo já nasce tomando decisão sobre a sua existência. Não significa que tomem as melhores decisões, ok? Mas todo mundo já tem uma orientação interna para tocar a sua vida. Então, a palavra de Deus, como o JP disse, de ponta a ponta, ela conta uma grande história, contada pelo autor de toda a realidade, que é o criador dela, que é o próprio Deus. Então, isso é muito legal, porque significa que a gente não está... a gente não surgiu do acaso, a realidade não surgiu do acaso, e existe um projeto, existe um mapa para a realidade. Então, esse mapa foi gentilmente e poderosamente entregue pelo Criador para nós através das Sagradas Escrituras. Ok? Então, o que acontece? Dentro dessa grande narrativa que a palavra de Deus apresenta, a Norma Braga, inclusive, fala, né, que Deus é um tremendo de um roteirista. Então, ele deixou todo o roteiro ali da história. Não é à toa que o último livro da Bíblia, Apocalipse, e a figura de Apocalipse no grego, se não estiver enganada, é o abrir da cortina de um teatro, né? Descortinar. Descortinar. Então, abriu a cortina para apresentar essa última cena, né, da história. Pois bem, então, essa grande história contada por Deus, de ponta a ponta, de tudo que ele criou, que ele quisesse que a gente soubesse, inclui, inclusive, a origem da humanidade. Então, pelo que está escrito em Gênesis 1 e 2, que é o começo ali do mapa de Deus, que a gente pode chamar, eu digo, né, que esse mapa de Deus ele tem 4 partes: criação, queda, redenção e a consumação. Então, para a gente entender um desafio, por exemplo, da sexualidade hoje, a gente vai ter que entender, então, o que seria o ideal para a sexualidade. Por isso que a gente precisa sempre de uma referência. Sim. E a referência é o Senhor. E a referência é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus eu não vou achar assim, eu acho que a palavra de Deus está indo para lá. Não, está escrito. E de ponta a ponta ela não entra em contradição. Então, você tem que ter a responsabilidade de examinar as escrituras, né, para você ver exatamente o que está escrito em termos de princípio e direção. Mas, então, nessa grande história contada por Deus, em que ele apresenta o roteiro que ele utilizou para criar a realidade, ali tem a história da humanidade, tem a história das origens de todas as coisas, e dentre essas coisas citadas ali na criação, tem também a origem da humanidade. Então, segundo a palavra de Deus, o ser humano é aquele ser que foi criado, diferente de todas as outras coisas, é o único ser criado, por exemplo, à imagem de Deus. Entende? Isso significa que o ser humano é dotado de um senso de dignidade que ninguém mais tem. Só o ser humano tem. Por quê? Porque Deus não deu para o ser humano somente o que ele tem, mas ele compartilhou também aquilo que ele é. Por isso que a gente consegue fazer coisas que os bichos não conseguem, que os minerais não conseguem. Por isso que a gente consegue expressar a existência, o fôlego de vida, inclusive ter o fôlego de vida, de uma forma que o fogo não consegue, que o ar não consegue, que o ouro não consegue, que um cachorro não consegue, que um alface não consegue. Entende? Então o ser humano consegue. Por quê? Porque a matriz que serviu de ponto de partida para orientar o ser humano na sua criação foi o próprio Deus, foi a Trindade.
E mais que isso, não é só... A imagem de Deus não garante somente um senso de dignidade para o ser humano, mas reveste o ser humano de uma honra e de uma responsabilidade muito grandes, porque significa que o ser humano é como se fosse a sombra de Deus aqui na Terra. Era para a gente ser na Terra algo muito próximo daquilo que Deus é em toda a realidade. Entende? Então, é muita honra para a gente ser gente. Por isso que a gente tem que tratar toda a gente também com honra. E agora imagine esse princípio norteando as nossas relações. O impacto disso, por exemplo, no campo da violência sexual. Não existiria violência sexual. Não existiria tráfico de pessoas. Não existiria tráfico de órgãos. Não existiria trabalho escravo. Não existiria a opressão. Não existiria o racismo. Entende? Não existiria nenhuma compulsão. Porque a gente não se veria como objeto e a gente não veria o outro como objeto. A gente seria portador da imagem de Deus, lidando com outros portadores da imagem de Deus. Seria o céu na terra. E esse era o plano. E esse era o plano inicial do Senhor. Então a gente vem caminhando por esse mapa que Deus criou esse mundo perfeito, a queda afetou, e quais as consequências dessa queda, então, agora na nossa vida, de modo especial na sexualidade. Na verdade. Vai lá, brother. Então, eu adoro a expressão, brother. A continuação das Escrituras, ela poderia ser muito diferente se a queda não tivesse acontecido, mas ela aconteceu. Gênesis 3, o pecado entra no mundo e ele mancha todas essas coisas. Ele destrói tudo, ele mancha tudo, ele distorce o plano, as coisas criadas que eram boas, estavam num estado de graça de Deus, de criação, para agora poderem ser usadas para o mal. Aquilo que é bom agora pode ser usado para o mal, inclusive a sexualidade, que é algo intrínseco ao ser humano. Então, a sexualidade é um produto da criação de Deus, criado para a glória de Deus, mas que agora, com a queda, pode ser usado de modo a não glorificar Deus, mas a satisfazer os meus interesses pessoais, numa lógica de idolatria, de substituição de Deus por qualquer outra coisa, agora coisas criadas. Então, na criação, a gente pode pensar que Deus criou o ser humano para adorar somente a Ele, mas a queda fez com que o ser humano agora passasse não adorar mais o Criador, e a gente buscasse alguém para poder adorar. É isso? A queda é exatamente a mudança da direção da adoração. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Deus colocou 2 árvores no meio do jardim, certo? E deu a seguinte diretriz: humanidade, não vá para a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você for, você morre. Então, a gente está vendo uma declaração de amor de Deus. Então, Deus não cria o ser humano. Primeiro, o ser humano surge do acaso, o ser humano é produto da intenção de Deus, e Deus se envolve com a sua criação. Isso é importante a gente lembrar. Porque as pessoas talvez acreditem, especialmente aqui no Brasil, que é um país religioso. É um Brasil, você vai ver, a população brasileira é completamente adepta à religião. Não é um país como outros países ao redor do mundo que romperam com a religião. O Brasil não, você vê pelo IBGE, você vê andando nas cidades, nas cidades grandes e pequenas, você vai ver expressão religiosa. Então, o brasileiro, ele acredita que Deus existe. Ele acredita que Deus criou as coisas. Mas a pergunta é, Deus criou, e aí? Entende? Então, não adianta só crer que Deus existe. Esse é um mau hábito que a gente tem aqui como brasileiro. Sim. A gente acredita que Deus existe, a gente acredita que Deus criou as coisas, mas a gente, ao mesmo tempo, acha que Deus sumiu, deixou a gente sozinho aqui e a gente que se vire, inclusive com a nossa sexualidade, achando que a gente tem condição, caráter, competência para trazer direção para a nossa sexualidade. Não tem. Então, significa que a sexualidade humana, quando foi criada por Deus, ela foi criada para trazer glória para Deus, para trazer uma alegria completa para o ser humano, considerando os outros humanos. Então, ela não era um fim em si mesmo. O objetivo da sexualidade não era me dar prazer. Aliás, o prazer não era uma demanda de Adão até ela chegar, até ela poder ser expressada em direção ao outro. Adão estava num endereço chamado lugar de delícias, que era a região do Éden, num jardim no lugar de delícias, onde Deus descia para se relacionar com ele. Então, se tem um cara que entendia de prazer, era Adão, mas Adão estava só. Entende? Então, mas ele estava só, mas ele não estava vazio.
Aí é outra coisa importante, porque Adão foi criado preenchido por Deus. Mas Adão estava só. Então, Deus providenciou uma companhia, não para preencher o vazio de Adão, porque esse só Deus conseguiria, mas para fazer companhia para Adão. Então, é um ser cheio de Deus, macho, com um ser cheio de Deus, fêmea, e os dois se unindo, formando uma aliança, e aí podendo expressar a sua identidade, de que são amados por Deus, de que o amam e que agora amam o outro. A queda foi mudar a direção deixada por Deus para a existência, para viver. Sendo assim, tudo foi afetado por essa mudança de direção. Por quê? Porque a humanidade deixou Deus de castigo, achando que ela tinha competência para substituir Deus. Isso. E aí ela foi tocar a vida dela segundo o seu próprio mapa. Isso afetou as relações. Tanto é que a primeira coisa que aconteceu foi o ser humano olhar e falar assim: ih, deu ruim, nós estamos nus. Nós estamos nus, vamos cobrir a nossa nudez, porque agora a gente é um perigo um para o outro. A nossa vulnerabilidade agora é um perigo para nós. E a gente é uma ameaça um para o outro. Inclusive, Deus é uma ameaça para nós. Vamos nos proteger dele. A partir do momento que você acha que Deus é o inimigo e não mais o seu porto seguro, acabou. Acabou. Deu alguma coisa errada. Deu tudo errado. Então, a gente pode falar então que a sexualidade é uma expressão da identidade. Isso. E a identidade, a gente só descobre quem somos a partir de Deus. Porque foi ele que é o autor. Ele é o autor. Porque ele é o único ser que é. Tanto é que ele se apresenta para Moisés dizendo o seguinte: quando Moisés pergunta, qual é o seu nome? Ele fala, diga que o eu sou te enviou. Diga que... E é interessante, o Luiz Saião fala, né, que esse eu sou eu serei o que serei. Em outras palavras, eu sou o único que não será manipulado, que ninguém controla. Ele é a identidade, ele é o ser. Então, agora você imagina a prepotência do ser humano de achar que consegue definir identidade a parte do único que de fato é. É muita prepotência. Isso é a queda. E isso é muito legal, André, porque a FEUPAM, hoje, o nosso público que a gente tem o objetivo de alcançar são adolescentes e jovens. Uhum. E os adolescentes e jovens, eles costumam definirem a sua identidade, definirem a sua sexualidade, pautado muitas vezes naquilo que eles sentem. Uhum. Né? E isso muitas vezes porque eles não sabem quem eles são. Né? E por que eles não sabem quem eles são? Porque ao invés deles ouvir aquilo que Deus diz sobre eles, nesse mapa revelado, inúmeras vezes eles costumam ouvir os outros. Ou até mesmo olhem para dentro de si e descubra quem você é, né? Que seria a alter-referência e ego-referência, né? E não ouvirmos a voz de Deus, né? Eu só faria uma provocaçãozinha aqui. Olha só, ninguém depois da queda nasce sabendo de tel-referência. Nós precisamos da redenção. A gente precisa que alguém avise a gente. Então a minha pergunta é, por que os adolescentes no Brasil não sabem? Porque a fé ela não vai brotar do nada. Alguém tem que pregar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a minha pergunta é, onde está a boa teologia num país repleto de igreja, repleto de seminário, onde a gente só no nosso celular a gente tem quantos aplicativos, acesso a quantas versões da Bíblia, quantas traduções. Então a igreja evangélica brasileira, ela está na nação toda. Mas o que ela está fazendo com a oportunidade de apontar a direção para os adolescentes do país e ensinar o caminho que eles devem andar? Entende? Sim. Então, se eu não aprendo isso da palavra de Deus, eu vou aprender de onde? Da escola? E esse é um grande problema, porque da internet? Acho que muitos adolescentes e jovens procuram as igrejas não pela boa teologia, mas pelas boas programações. Uhum. E por um outro lado, a gente percebe lideranças em igrejas que têm tudo para serem boas, fazendo programações para poder atrair os adolescentes. Isso gera uma grande crise na identidade, uma grande crise porque não sabem quem são, porque não sabem quem Deus é. Né? Ou seja, quem vai contar? Quem vai contar? E o grande problema disso é a nossa dificuldade com as Escrituras. A gente não tem um ensino coerente das Escrituras. Porque se a gente tivesse um ensino coerente da Bíblia, a gente não veria esse problema de identidade quanto a gente vê, inclusive dentro da igreja. Porque os jovens, eles até têm a Bíblia dentro de casa, mas a gente não ensina da maneira correta sobre as Escrituras para eles. Então a gente pode ter a ferramenta correta, mas se ela não estiver afiada, se a gente não tiver uma compreensão coerente daquilo, a gente pode fazer o que a gente quiser com a palavra de Deus e ela não vai surtir efeito. Porque a gente pode usar ela de maneiras erradas, assim como Satanás usou com Cristo.
Quando Satanás estava no deserto, ele pegou a Bíblia, ele distorceu a palavra de Deus diante do próprio Deus, e o próprio Deus mostrou para ele que havia uma interpretação coerente diante da palavra dele. Ou seja, tem como eu usar a palavra de Deus para aquilo que é mal. Eu posso distorcer a palavra de Deus. E a nossa falta de ensino centrado em Cristo na igreja é exatamente aquilo que tem gerado essa dificuldade de identidade nesses jovens, essa dificuldade em lidar com a sexualidade deles. Porque a partir do momento em que a Escritura ela é ensinada coerentemente, em que Cristo é o centro de todo o nosso ensino dentro da igreja, a gente tem, consequentemente, uma afirmação da identidade baseada em Deus. Porque Deus é o centro, Ele já é o centro do ensino, então, consequentemente, será o centro de quem eu sou. Então, vamos ver se meu raciocínio está certo, para a gente poder fazer bem didático aqui, né? Sexualidade, uma expressão da identidade. A identidade só pode ser definida a partir de Deus, porque a queda bagunçou tudo a nossa concepção. E para a gente descobrir a nossa identidade a partir de Deus, a gente precisa de alguém que nos conte sobre Cristo, que é o Redentor da nossa identidade. E certo? Que é o Criador. Isso. Então, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então, a gente precisa de Cristo porque Ele é o autor de toda a realidade. Ele é o autor do mapa, aquele que assinou o mapa, aquele que desenhou o mapa sobre toda a realidade é o próprio Cristo. Você vai ver isso em Gênesis 1, no princípio, Deus. Você vai ver lá em Mateus 28, Jesus falando para os discípulos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você vê João falando. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Não é verdade? Sim. Então a gente está vendo que tudo converge para Cristo. Agora não dá para eu só colocar ali, apresentar um Jesus muito legal no rolê, massa, legalzão, achando que ele é só isso. Entende? Aí eu uso Jesus como como se fosse um avatar da programação na igreja. Não. A programação na igreja existe por causa desse Jesus, que é a boa notícia para a humanidade, do bebê ao idoso. Entende? Para toda a humanidade. Ele é tudo o que a gente precisa. Agora, o desafio, eu não estou dizendo que a gente não deve ter programação legal, não. Eu acho massa que tenha. Mas não adianta ela ser só uma estratégia de marketing para atrair a galera e tirar a galera da boca de fumo, do motel, da overdose, sei lá, da doideira aí, entende? Mas não gera redenção. Mas não gera redenção. Aí você tira o mau hábito do adolescente, mas você não enxerta a vida. Continua indo para o inferno. Ele continua indo para o inferno sem beber, sem fumar, sem nada disso. Tá com os bons sem falar hábitos, palavrão. Tá com o comportamento transformado, que é o que o religioso gostaria, Isso, né? um fariseuzão indo para o inferno. Mas o adolescente está indo para o inferno. Porque as pessoas não sabem que evangelho não é lei. Evangelho não é lei. Evangelho é uma pessoa. Deus é o evangelho. E a gente vive como igreja pregando o evangelho como se ele fosse a lei de Deus. Então a gente fala o tempo inteiro para as pessoas: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É sempre sobre o certo ou errado, o pecado ou não pecado. Mas você não fala, você não anuncia a pessoa que é capaz de transformar o seu coração. A gente acha que o maior problema é o comportamento. E enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai continuar vendo pessoas saindo da igreja, sendo condenadas, porque elas não tiveram o coração delas voltado para Cristo. Porque no coração delas, elas não estão fazendo aquilo como resultado da ação de Deus no coração delas. Elas estão fazendo aquilo por qualquer outro motivo. E isso não é redenção. Agora você imagina se a gente não explica isso, se a gente não anuncia que, de fato, a lei ela não é má, a lei é boa. Sim. Porque ela vai tentar, eu acho que a lei é como se fosse, aí você me corrija, tá? A lei, eu acho que é como se fosse assim, sabe a bula de um remédio? Parece que é a bula sobre a santidade de Deus. Isso. Então ali parece que tem a composição química, a composição, sabe, detalhe por detalhe dos ingredientes da santidade de Deus. Então Deus tentou, acho que, colocar de um jeito para a gente tentar ver o que é ser Deus santo. E é um povo pecador aprendendo a viver em sociedade. E detalhe, aí você vê aquilo ali, aquilo lá acho que existe para uma coisa, para explicar o seguinte, para algumas coisas. Explicar que Deus é santíssimo. E aí quando a gente olha para a gente vai chegar a uma seguinte constatação: eu não sou Deus, eu não estou nem perto de viver do jeito que ele vive. Sim. Porque eu posso tentar cumprir toda a lei hoje, aí que eu descubro que daqui a pouco eu tenho que cumprir de novo. E que se eu descumprir eu descumpri a lei inteira. Isso.
E que ele não faz força para ser assim. Ali é ele tentando contar pra gente o dia a dia dele. E não é nem o dia a dia dele, porque ele não está regido pelo tempo. Né? Então, para você ver a superioridade, a soberania, Deus é outro nível. É outro ser, é outra existência. Agora, isso começa a quebrar a gente, porque a gente foi ver a imagem dele. Só que foi afetado pela queda. Aí ele, gentilmente, ele elabora um documento para tentar explicar pra gente, de forma concreta, como é que ele é. Pra gente ver se olha e fala assim, nossa, mas deu ruim pro meu lado, né? Porque eu não sou nada parecido com ele. Que coisa, eu deveria o quê? Sumir do mapa. Mas ele fala assim, não, eu tô te contando isso para você dizer, pra você chegar a uma conclusão. Você e eu somos muito diferentes, mas eu me importo com você. E eu quero você comigo, mas só que não tem como você vir do jeito que tá. Então eu vou criar um meio. Eu vou criar um caminho. E aí ele apresenta a mensagem redentiva. Lá no Velho Testamento, apontando para Cristo, desde Gênesis 3, apontando para a semente que esmagaria a cabeça da serpente, e aí trazendo tudo isso, convergindo para o cordeiro, macho, primogênito, né? E a própria ideia, quando ele transmite ali a questão do tabernáculo, tudo. Né? Ele coloca um tabernáculo onde deveria oferecer sacrifícios, de pão, lavar as mãos, mostrando o caminho que o sacerdote deveria cruzar, as cabanas em volta do tabernáculo sendo construídas, sendo voltadas para o tabernáculo para relembrar sobre o sacrifício, e depois no Novo Testamento mostrando para nós que Cristo é aquele que tabernaculou no nosso meio. Ele é o pão, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a água viva que nos purifica e nos leva ao acesso que aquilo ali tudo era como se fosse assim, uma ilustração daquilo que Jesus viria, cumpriria. Aí o que acontece? Se eu não explico isso, se as pessoas não sabem disso, elas vão tentar fazer o quê? Então vão fazer força para a gente conseguir agradar esse Deus. Agora você imagina um adolescente produzindo hormônio sexual, sendo bombardeado por todo estímulo erotizado, por todo tipo de libertinagem, mundo afora. E ele tendo agora que conter os seus impulsos, sem saber que é pela graça de Deus, que sem Deus ele não tem como cumprir. Que agradar a Deus só é possível se for a partir de Deus, se for através de Deus e se for para a glória de Deus. E sabe o que é legal de pensar? A hora que você falou isso, eu fiz uma analogia, né? As pessoas sempre tentam falar, né? Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Só que na verdade sempre foi graça, porque quem deu a lei é quem também deu os meios de sair da maldição da lei através da graça, do sacrifício que ele mesmo estipulou. E assim também no Novo Testamento. E também no Novo Testamento. Como assim no Novo Testamento? A gente sabe aquilo que a gente não pode fazer porque a gente tem que desenvolver a nossa santidade. E ele mesmo também, pela graça de Cristo Jesus, nos capacita para cumprir a lei. Ou seja, sempre foi graça. E sempre foi lei. Exatamente. É lei e graça. Só que a graça para ajudar a gente a viver. Exatamente. Exato, e a graça que nos ajuda a viver, nos ajuda a compreender ainda mais quem ele é. É Romanos 8. Né? Exatamente. E que detalhe, é o melhor estilo de vida. Exatamente. Repleto de vida. Não só de prazer. É a vida abundante que Cristo É a vida deseja. abundante. Que nada do que há de melhor de prazer nesse mundo é capaz de concorrer. Você junta tudo que tem de mais delicioso desse mundo, não chega perto do deleite em Deus. É Deus. Né? Então, se a gente fosse pensar dentro da nossa didática que eu estava fazendo, na criação, Deus criou o ser humano perfeito. E aí, com a queda, a direção que era exclusiva para Deus foi mudada. E agora nós não adoramos mais a Deus exclusivamente por causa da queda. E com isso a gente passa a viver de acordo com os nossos prazeres, com os nossos desejos. Inúmeras vezes esses prazeres e desejos definindo quem nós somos, né? Quem nós somos, mas veio Cristo. Cristo na redenção, ele pode direcionar, ele tem o poder de nos redimir, direcionar o nosso coração para que a gente adore somente o Criador. E quando a gente adora somente o Criador, nós entendemos então quem nós somos. E por isso agora nós podemos expressar através da sexualidade aquilo que Deus é. Né? E essa expressão de quem nós somos também pode ser referente à Trindade. Referente à Trindade não, né? Como que a gente relaciona a Trindade com essa expressão na sexualidade, daquilo que nós somos? Bom, eu acho que assim, quando a Bíblia fala que Deus fez o ser humano à imagem dele, Deus é Pai, Filho e Espírito. Então você vê que a Trindade, muitas são as tentativas de explicar a Trindade. Não é ovo, tá? Não é ovo. Eu queria deixar claro aqui, viu, JP? Não Não é ovo. expliquem Trindade com ovo.
Como você explicaria a Pelo Trindade? amor de Deus. Explica a Trindade aí. Eu vou explicar a Trindade, então. Então vai. Eu acho que se você for parar para pegar uma imagem, a melhor imagem que tem é aquela que você coloca assim, Trindade Cristã no Google, e vai aparecer assim um diagramazinho em triângulo com o nome Pai, Filho, Espírito, não é a melhor que tem. Por quê? Porque se a gente entende que Deus é santo, a santidade de Deus é o quê? Separação de Deus. Mas não é a separação de Deus apenas do pecado, é de todas as coisas. Tem um autor, teólogo que eu gosto muito, que diz que Deus é o totalmente outro. Então, se Deus é o totalmente outro, não existe nada na natureza que possa ser comparado, possa se comparar à Trindade. Algumas pessoas vão tentar fazer alguns exemplos, algumas imagens para pegar sobre o que é a Trindade, mas elas não vão conseguir expressar com exatidão, que é, por exemplo, o exemplo do ovo. Porque a Trindade é uma essência, mas são 3 pessoas. Se você tira a casca do ovo, já não é mais ovo. Se você tira a gema do ovo, já não é mais ovo. Só que Pai, Filho e Espírito são Deus. Eles coexistem. Sempre. Então, isso é a Trindade. A Trindade é uma essência, é um Deus. Mas ele subsiste em 3 pessoas. No Pai, no Filho e no Espírito. Então, Pai, Filho e Espírito coexistem, mas eles são Deus, não são 3 deuses. Aí, isso é a explicação que, se a pessoa não estiver entendendo, ela vai tentar procurar algumas imagens, mas a gente vai entender isso apenas por fé, é por graça, é Deus nos ajudando a entender. E ainda assim a gente não vai entender plenamente, porque não é algo desse mundo que a gente consegue tangibilizar. Por quê? Porque Deus é santo. E como que essa Trindade é expressa nos nossos relacionamentos? Já que nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Olha só, se você parar para pensar, então, a Trindade, nós estamos falando de uma essência, então é um Deus, certo? Só que nós estamos falando de 3 pessoas. Então é um Deus, certo? Mas nós estamos falando de um Deus que subsiste em 3 pessoas, ok? Então, nós estamos falando de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. 3 pessoas diferentes com a mesma essência e um complementando o outro. Então, você vai ver que tem atribuição que é do Pai, que não é do Filho, que não é do Espírito. Não é verdade? Isso. Cada Isso a um gente vai chama ter de o seu papel. Economia da Trindade. Cada um tem os sua função. papéis de Isso aí. cada um. Então, esse é Deus. Então, se a gente conseguir pensar que toda a realidade ela só pode ser compreendida a partir do autor, que é Deus, eu acho que fica possível e viável interpretar a realidade. O problema é quando a gente acha que a partir da gente, a gente quer acomodar o próprio Deus a partir das nossas referências. Não funciona. O caminho é inverso. É a partir de Deus. Então, a partir de Deus, Deus é aquele que é. E ele é assim, Pai, Filho e Espírito. Certo? Então, a partir disso, ele resolveu, quando o assunto é humanidade, criar a humanidade à imagem dele. Então, para eu olhar a humanidade, só faz sentido eu ver o papel, o que é ser homem, o que é ser humano, o que é ser mulher, a partir da Trindade. Então, em termos práticos, ser humano na Terra, você pode ver. Gênesis 1 fala que Deus criou Adão, a humanidade. E Deus abençoou. E Deus colocou a imagem dele na humanidade. Mas aí você vai ver também Gênesis 1 e Gênesis 2 que a humanidade veio, macho e fêmea. Então, quer dizer, quem é mais humano? É o macho? É a fêmea que depois Deus deu uma melhorada? Não, é a mesma essência. Então você está vendo que o princípio é o mesmo. É o mesmo padrão da Trindade. É uma só humanidade com a mesma essência. Mas, ao mesmo tempo, a humanidade ela vem como macho e fêmea, assim como a Trindade vem em pessoas distintas. Inclusive, Deus dá o princípio de como relacionar. Entende? Para gerar vida. É como a Trindade funciona. Então, é humano com humano e humano diferente do outro humano se relacionando. E dali, então, surge a possibilidade de vida. Então, o padrão relacional na Terra, quando a gente fala em termos, por exemplo, afetivo, vou colocar afetivo, erótico, sexual, é a própria Trindade. E não só isso, a ética da Trindade nos relacionamentos também deve ser a ética da Trindade em qualquer outro relacionamento, sem ser, por exemplo, conjugal. Você não vê violência na Trindade. Você não vê opressão na Trindade. Você não vê manipulação na Trindade. Você não vê egoísmo na Trindade. Você não vê facção na Trindade. Então, o ambiente trinitário, a ética, a cultura da Trindade, isso tudo deveria ser o norte, o mapa para as nossas relações. Ótimo. A gente que é cristão, a gente sabe disso, ou deveria saber, pelo menos.
Tá escrito, né? Tá escrito, eu deveria saber, né? Agora, o grande desafio, acho que na área da sexualidade, é a gente explicar isso e evangelizar pessoas nessa área, ou então até ajudar pessoas que vêm nos questionar sobre o assunto e que não têm o conhecimento de Deus. Né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios missionários que nós temos hoje, essa área da sexualidade. Né? Na opinião de vocês e na prática de vocês, né? A André também trabalha com missões urbanas, né? Qual que é a melhor forma da gente contar sobre esses desafios sexuais, né, sobre essa sexualidade, né, da gente abordar as questões sexuais para aqueles que lutam na área da sexualidade, né, seja homossexuais ou pessoas que têm outras dificuldades e que gostariam de procurar ajuda. Como que nós podemos nos posicionar como igreja para ajudar as pessoas? Eu vou deixar ela falar, mas eu queria só fazer um adendo antes. É que todo mundo tem problema na sexualidade. Isso. Eu ia começar com isso aí. Todo mundo tem problema na sexualidade. Isso aí. Depois da queda, deixa eu falar, a sexualidade de quem foi afetada? De todo mundo. De todo mundo. Existem grupos que acham que foram mais afetados pela queda. E costumam ser os grupos, inclusive, que já chegam na igreja tão rotulados, estigmatizados, tão arrebentados, porque tem a convicção da sua abundância de pecado e que também, ao mesmo tempo, são visitados pela superabundância de graça. Agora, o triste é achar que existem pessoas que acham que estão em vantagem. Tem gente que fala assim, não, eu só tenho um probleminha, eu masturbo. O dia que eu parar, resolveu. Não, só tenho um probleminha, eu estou transando com meu namorado, com a minha namorada. O dia que eu casar, resolveu. Não, bem, não é isso não. A de todo mundo foi afetada, a minha, a sua, todo mundo aqui, ó. Sexualidade, todo mundo foi impactada pela queda. Então, desde que a queda aconteceu, os nossos pensamentos não foram mais os mesmos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas atitudes, as nossas decisões, a nossa imaginação, foi tudo muito bagunçado e o que é pior, a gente gostou da bagunça. Se dependesse de nós estávamos bagunçados até hoje, comendo, sabe, o lixo desse mundo e da carne, sem o menor pudor, até que esse lixo matasse a gente. Mas Deus teve misericórdia, enviou seu Filho amado para vir atrás de nós. Nos comprou dos nossos opressores. Pagou com a própria vida. Ele mesmo foi a moeda de troca, para nos trazer de volta para o Pai, porque o Pai quis a gente. Andando lá no reino que era só do seu único filho, que era unigênito. E agora se torna o primogênito. De uma casa onde é para ter um monte de menino correndo para lá e para cá, que somos nós. Entende? Então, a boa notícia não é que Deus vai mudar a sua sexualidade. A boa notícia é que Deus vai te dar um novo coração e pela primeira vez na vida você vai ter o seu vazio preenchido definitivamente, como se fosse um rio de água viva fluindo de dentro de você para sempre, onde você nunca mais vai ter sede de Deus, fome de Deus, porque Ele vai habitar em você plenamente já aqui nesse mundo, te preparando para o porvir, para aquilo que você ainda vai experimentar eternamente. Então essa é a boa notícia. Aí diante dessa boa notícia, eu te pergunto, e o desafio da sexualidade mesmo? A gente esqueceu. Por quê? Porque esse desafio ocupou o seu devido lugar, que é um cisco em tudo aquilo que Deus já conquistou para nós na cruz em Jesus. Entende? Então a boa notícia não é assim, você vai ter que parar de masturbar, você vai ter que parar de ficar, você vai ter que parar de transar. Não, pelo amor de Deus, tem uma notícia melhor. A boa notícia é a seguinte, você estava tão arregaçado que você não sabia, você estava tão lascado pelo pecado que você não sabia, você estava tão aí achando que é você nesse mundo tendo que se virar, dando cabeçada, sem saber o que vai acontecer depois. A boa notícia é que tem alguém que te ama demais, que te leva a sério, que sabe o porquê que você existe, que é o autor da sua existência, que sabe o tamanho da sua bagunça e que tem condição de reorganizar a sua vida. Entende? Agora, se vai mudar o nosso apetite, o nosso desejo, isso é periférico. Porque o que é isso comparado a um problemão que a gente nem sabia que tinha e que foi resolvido em Cristo? Isso. A gente tem essa dificuldade de entender que o nosso maior problema não é qualquer estilo de vida que a gente possa levar, mas qualquer estilo de vida que a gente leve sem Cristo. É a nossa independência de Deus, independente do estilo de vida que a gente leve. Eu posso ser um pai de família, hétero, casado, fiel à minha esposa, que paga meus impostos em dia, mas se eu não tiver Cristo, eu vou continuar com o meu maior problema.
que é a minha falta de Deus. É eu não ter preenchido o vazio da minha existência. É eu não viver para a glória daquele que me criou. É eu viver alheio a Ele, como se Ele não existisse. Esse é o maior problema. O maior problema da humanidade é a independência de Deus. Esse senso de que eu vivo a partir de mim mesmo, a partir do meu próprio coração, decidindo certo e errado a partir de mim, vivendo o que eu faço ou deixo de fazer a partir de mim mesmo, do meu próprio coração, como se Deus não existisse, como se Ele não fosse relevante, como se eu não me importasse com Ele e com o que Ele diz sobre a vida. Então eu posso viver qualquer estilo de vida, mas sem Cristo eu só tenho condenação, eu só tenho morte e eu continuo com o maior problema. Então as pessoas elas precisam entender que a grande questão da sexualidade ela é resolvida quando a grande questão de todos nós, a grande questão da humanidade é resolvida, que é o que é esse nosso afastamento de Deus que precisa de redenção, que precisa de reconciliação na pessoa de Jesus. Então a gente poderia afirmar que as pessoas que as pessoas que buscam aconselhamento na área da sexualidade, o nosso desafio é fazer com que elas se relacionem ainda mais com Cristo. Se relacionem de forma pacífica e amorosa com Cristo. Porque todo mundo se relaciona com Cristo. Mas talvez, como diz o Heber Campos Júnior, de forma bélica. Os 8 bilhões de humanos se relacionam com Deus. A pergunta é de que jeito? E qual Deus? Com Deus. O único Deus Todo-Poderoso. Se relacionam. Não estou dizendo que tem vida com Deus, não. Eu estou dizendo, olha, por exemplo, você pode não gostar do governo atual. Mas você se relaciona com ele. Você pode não ter gostado do governo anterior, mas você se relacionava com ele. Ou você se relaciona de forma pacífica ou bélica. Então está todo mundo se relacionando com Deus. A pergunta é de que jeito? Se for bélico, você está fora do rolê. E tem um grande problema. Problemaço aqui e na eternidade. O grande problema é da identidade espiritual. Eu tenho ou não Cristo? Por isso que o desafio, então, dois. de quem busca aconselhamento, então, seria apresentar Cristo, o Evangelho. Isso aí. Eu estou em paz com Deus ou eu não estou? Eu sou inimigo de Deus ou eu não sou? Isso aí. A gente não pode mudar pessoas, mas Cristo pode. Porque a partir da reconciliação com Deus é que Deus muda o nosso coração. As pessoas elas querem o paliativo para aquilo que na verdade deveria ser resultado da minha paz com Deus. Elas querem resolver os problemas periféricos sem resolver o problema maior, que é a paz com Deus, que elas não têm. Porque se a gente tiver paz com Deus, a gente resolve o resto. O resto vai se encaixando, vai se alinhando, porque Deus já mudou o nosso coração. O Evangelho não é eu cumpro a lei de Deus, eu obedeço a Deus para Ele me aceitar, para Ele achar que eu sou bonzinho, para eu tirar nota boa lá e eu vou para o céu. Deus olha para mim, olha que bonzinho, ele pagou o imposto dele, ele foi fiel à esposa. Não. O Evangelho é eu resgato as pessoas por meio de Cristo. Deus falando isso, eu resgato as pessoas por meio de Cristo. Para que então eu mude o coração delas e elas adorem a minha pessoa obedecendo a minha lei. Então não é obedecer a lei para Deus me aceitar. Deus me aceita em Cristo e eu obedeço a lei. É resultado, isso é Romanos 8. Romanos 8 é o melhor capítulo da Bíblia para explicar essa relação. De que nós somos aceitos em Cristo e aí a gente muda as nossas obras. Então, a abordagem... Não é que Deus zombou da lei que Ele criou. Não, Cristo cumpriu a lei por nós. Exato. A gente se esconde nele, entende? A gente se esconde nos méritos exclusivos dele e se apropria da consequência dessa dívida paga. Isso, mas isso não nos isenta da responsabilidade da gente viver conforme Cristo. Por quê? Porque é Cristo que agrada o Pai. Não foi isso que o Pai falou? Sim. No batismo de Jesus? Esse é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Então é o jeito de Jesus que agrada o Pai. Então qual tem que ser a missão da minha vida? Agradar o Pai. Sim. E como que eu vou agradar o Pai? Não é sendo Andréa mais legal, é sendo Andréa mais parecida com Cristo. Isso. Aí eu vou ser mais legal para o único que importa, que é o próprio Deus. E eu me tornando uma pessoa que agrada a Deus, eu vou ser uma pessoa amorosa com o próximo. Porque não tem como eu agradar a Deus sem amar o meu irmão, sem amar o próximo. Isso. Então eu posso afirmar que a abordagem do aconselhamento é a apresentação de Cristo.
Sem dúvida. É a apresentação de Cristo. Sem dúvida. E com isso eu quero falar 2 frases, queria que vocês comentassem sobre isso, que foi dito na tutoria e que é fundamental. Deixa eu só né? voltar uma coisinha que eu lembrei aqui, que eu acho que é importante, posso? Pode. É, Como deve. O que eu lembrei aqui. Você sabe que tem gente que procura aconselhamento com queixa no campo da sexualidade e quer porque quer, por exemplo, se livrar de algum pecado sexual. Você vai ver que tem gente que passa décadas da vida, eu já conheci, décadas da vida perseguindo uma... eu nem gosto do termo, mas uma libertação de determinado pecado sexual, seja qual for. E quando não encontra do jeito que achava que deveria ser, ou seja, jamais ser tentado ou jamais cair nisso de novo, se frustra com Deus e abre mão, inclusive, do próprio Deus. É interessante, porque você observa o seguinte, que a pessoa transforma a libertação do pecado no próprio Deus, deixando o próprio Deus de lado, se esse Deus não dá isso para ela. Em outras palavras, eu sou capaz de ter uma relação de idolatria com Cristo, sem adorá-lo. Como? Eu quero usar Jesus para ele me dar aquilo que eu acho que é o melhor, inclusive pelo que está escrito. Mas ainda que eu não tenha que me relacionar com ele. Eu quero mais o resultado, eu quero mais a santidade do que o próprio santo. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que o compromisso de Deus com a gente, de Cristo conosco, é com a nossa santificação, revelando quem Ele é. Tanto é que o primeiro grande mandamento não é amar a santidade. É amar ao Senhor. É amar ao Senhor acima de outras as coisas. O amor ao Senhor acima de outras as coisas, de todas as outras coisas, já é uma vida de santidade. Isso que eu ia falar. Agora tem gente que persegue a santidade, mas abre mão do Redentor. Resultado, você transforma a santidade num ídolo. E a gente fecha portas para alcançar novas pessoas para o Evangelho. Porque as pessoas acham que nunca vão conseguir chegar naquele padrão, né? Estabelecido, sozinhas, e por isso elas às vezes pega até birra de igreja, né? Pega birra de igreja porque se sentem julgadas, né? É por isso que as 2 frases que eu ia falar, não, e complementa com isso, né? Duvide de toda ajuda que não seja cristocêntrica. Sem Deus no centro, é impossível dar certo, né? Isso. E depois, redução de danos é importante, mas não é redentivo. Não é suficiente. Né? Não é suficiente, nós todos precisamos de Deus. Né? Show de bola. Né? Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o louvor da sua glória. Né? Ou seja, aqueles que esperam em Cristo vivem para a glória do Senhor como um verdadeiro adorador. A gente começou falando sobre adoração, né? E se a gente fosse então, para a gente poder concluir e amarrar toda essa conversa, adoração é intencionalidade. A gente sabe disso, nós precisamos ser intencionais em adorar o nosso Criador pela compreensão de quem Ele é e, consequentemente, sabemos quem nós somos. Mas de maneira prática, para a gente poder pensar, né? Como eu posso ser um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade? Olha, eu acho, de forma prática, que a gente pode pensar assim. Tudo que tiver relacionado à minha vida, eu preciso ter a intenção de que traga glória para Cristo. Então, por que eu vou beber água? É porque eu estou com sede? Tem dia que eu não vou estar com sede, mas eu tenho que beber água. Por quê? Porque Deus criou meu corpo para ser hidratado, precisa de água. E se eu levo Deus a sério e tudo que Ele criou, eu preciso guardar e cultivar aquilo que Ele me deu. Então, por amor a Deus, eu bebo água ainda que não queira. Por quê? Porque eu vou hidratar, eu vou cuidar daquilo que Ele me deu, que Ele deixou sobre a minha responsabilidade. O que eu quero dizer? Que em cada detalhe da vida, a gente viver de tal forma que seja para agradar o autor de toda a vida. Isso para mim é uma vida de adoração. Porque, se parar para pensar, se você adora um time de futebol, você vai para o jogo desse futebol, desse time, vestido de quê? Com a camiseta do time. Você literalmente veste a camisa. Já reparou? Você vai para o show de uma banda que você curte. Bota até aquelas bandanas assim. Sim. Você bota a bandana, você bota a camiseta, você decora todas as letras. É ou não é? É.
Você se joga, você não quer, você paga o que for. Você tem que trabalhar segunda-feira, mas você dá um jeito, você madruga ali no lugar, é ou não é? Opa. É entrega, é devoção, certo? Você se rende. Não tem preço, não tem cansaço, não tem tempo ruim, é ou não é? Não tem tempo ruim para isso. Isso. Que a gente use essas referências para a gente ter uma vida de vigor na nossa relação com Deus. Que é sobre isso que eu quero falar hoje, se Deus quiser. Amém. Uma vida de vigor, entende? Então eu acho que a vida de adoração é essa. Que em todo tempo, a gente ter o desejo, a intenção de que tudo que tiver ao meu alcance venha apontar para trazer glória para o único que é digno. Amém. E conviver com o André é isso, né, JP? É. É uma escola. A gente vai andando com ela, a gente vai vendo Deus nos mínimos detalhes, exatamente. nos pequenos detalhes, porque tudo ela observa e fala, olha o Criador. Ah, não, Olha é o porque vocês estão Criador. convivendo há pouco tempo, tá? Meu sonho é que aqueles que moram comigo falem isso. Mas ainda não. Mas estamos no processo. A gente saiu do hotel do primeiro dia, a primeira coisa, André, vamos. Para. Gente, o que aconteceu? Eu tô pelado aqui. Olha os pássaros da praça, apontando para a criação do jardim. Era para ser assim. Depois chegamos... O dia a dia de Adão, né? O dia a dia de Adão era assim, falou para mim. Aí depois chegamos lá na roça aquele dia, né, tudo. Tá vendo, Adriano? Já leu Gênesis 1 e 2? Isso aqui é cultivar e guardar, tá vendo? É ver Deus nos mínimos detalhes, né? Uma vida de adoração que nos faz lembrar o tempo todo do Evangelho, né? E Deus seja louvado por isso, né? Sugestões para estudos, práticas espirituais e para o envolvimento na comunidade cristã. Manda ver. Estudos, práticas espirituais. Para estudos e práticas espirituais que ajude no envolvimento da comunidade cristã. Eu acredito que uma boa curadoria de livros, de material. Eu tenho isso muito claro para mim, assim, as pessoas que eu tenho como referência, eu pego tudo que elas falam para eu consumir, de material, de livro, eu vou pegar aquilo lá, eu vou devorar aqueles livros que eles me falam para devorar. Eu vou ter vida na igreja, eu vou ouvir meu pastor, eu vou ouvir o evangelho. Eu preciso estar numa igreja bíblica para isso, afinal, né, a gente volta sempre a falar desse ponto. E ter vida de fato com os irmãos da igreja, porque é na vida de igreja que a gente é relembrado do evangelho, que a gente é relembrado da palavra de Deus, que a gente é relembrado de quem é o Senhor diante da nossa dúvida diária de quem Ele é, dos atributos dele, né? Então eu acho que nessa vida de igreja local a gente vai sendo lembrado, a gente tem o suporte de um pastor que vai nos auxiliar na caminhada cristã e ter boas referências de mestres, né, para de fato nos dar bons livros, bons materiais para a gente sempre estar pastoreando o nosso coração e pregando para nós mesmos. E @estante da André tem indicações de livro. Tem indicação de livro e tem a escola online de sexualidade. Ah, legal. Mas a gente também tem lá na Missão Avalanche várias escolas que acontecem no decorrer do ano. Só acompanhar aí no nosso site, no Instagram. E são escolas das mais diversas, entende? E inclusive a gente tem lançado escolas novas com parceria com outros ministérios que também são referência nas suas áreas. Então, em 2024, a gente tem escolas novas e tem aquelas que a gente há quase 20 anos realiza. Então, eu acho que também pode ser uma fonte. Existem outras possibilidades de capacitação, mas também tem a nossa, a Missão Avalanche e a Estante da Andréa. Quando eu estive na Avalanche agora em abril, para fazer a escola de sexualidade, né? E a gente teve uma aula de fazer pão. Ah, isso. Né? Que é vinculada à aula de culinária, não é isso? A Escola de Fé e Alimento. Escola de Fé e Alimento. E eu aprendi a fazer pão e relacionar cada um dos pães na perspectiva da cosmovisão bíblica. Do mapa de Deus, criação, queda e redenção. Desde os papéis e as funções de cada ingrediente. Você viu? Chique. Muito legal, hein? Então, a Missão Avalanche tem várias escolas, fica aí a dica. E Estante da André com cursos online, curso da sexualidade online. Curadoria de livros ótimos. E tem curadoria de livros ótimos. Toda a bibliografia lá é top das tops galáxias, da top das galáxias, assim dizendo, né? Bom, gente, então chegamos ao fim. Eu queria agradecer JP mais uma vez. Muito obrigado. Thank you. Andréia,
Muito obrigado. Uma lady é diferente, a gente não bate na mão, a gente pega assim. Gostei. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela disposição. Amém. Obrigado aí pela parceria, pela amizade, pela irmandade. Que o Senhor continue abençoando o ministério de vocês, frutificando a vida de vocês. E o nosso desejo é que vocês continuem sendo voz profética sobre essa geração, as próximas e aqueles ainda que precisam ouvir do Evangelho. E para poder munir também o povo de Deus e capacitar o povo de Deus a ser um verdadeiro adorador. Que Deus abençoe fortemente. E você que nos ouviu, nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer você que tem nos assistido, tem nos acompanhado, e queremos encorajar você a participar da comunidade do podcast. Se inscreva no canal do YouTube, no Spotify, compartilhe esse link, envie para mais pessoas, para que a gente possa alimentar você, povo de Deus, jovens e adolescentes, a terem ainda mais conhecimento de assuntos que a gente tem trazido para cá. Nesses 4 episódios a gente falou sobre identidade e sexualidade, e esse é o nosso último episódio desse ano. A partir do ano que vem nós vamos falar sobre vocação e espiritualidade. E eu queria que você ficasse sintonizado para você ter um conteúdo relevante e que o nome do Senhor possa ser glorificado e Cristo forjado no seu coração. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu, equipe técnica. Pedro, Júlia, Ana e Rafa. Que Deus abençoe vocês. É nóis.